Neto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Só lembrando que não custa nada, não demora 10 segundos para fazer isso e com um gesto pequeno, simples, você vai ser de grande ajuda para a gente, ficaremos eternamente gratos por isso. E hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 27, versículo 31 e vamos até Gênesis capítulo 28, versículo 9. Isso significa que a gente vai terminar o capítulo 27 e vamos iniciar os primeiros versículos do capítulo 28. E a história de agora é continuação direta da história que a gente estava contando no episódio 29, então eu não preciso nem dizer que para acompanhar o vídeo de hoje, para entender certinho a história de agora, é importante assistir o vídeo passado, o episódio 29. Eu sempre deixo o link na descrição. Quem não assistiu o vídeo anterior, dá um pause, vai lá na descrição, clica no link, assiste o episódio 29 e depois volta aqui para o episódio 30 para ver a conclusão da história, tá? Antes de mais nada, né, aqui para quem já acompanhou, quem já assistiu o episódio anterior na semana passada, eu vou só relembrar, eu só vou fazer um resumo bem rapidinho, tá? Então Esaú e Jacó, eles são irmãos gêmeos e ambos estão lutando com unhas e dentes para ver quem vai conseguir pegar a bênção do pai, né? Quem vai receber a bênção do pai. Esaú e Jacó são irmãos gêmeos, eles são filhos de Isaac e Rebeca, sendo que Esaú ele era o principal ali para receber a bênção, por dois motivos. Uma porque era o costume da época que o filho mais velho fosse o abençoado. Além disso, Esaú era o filho preferido de Isaac. Já o Jacó era o filho mais novo, porém ele era o preferido da sua mãe Rebeca. E Rebeca e Jacó então fazem um plano bem sucedido para enganar o seu pai e fazer com que Isaac abençoasse Jacó no lugar de Esaú. E eles conseguem fazer isso, tá? E é exatamente daqui que a gente vai iniciar então a história de hoje. Logo que Jacó recebe a bênção do seu pai Isaac, ele se retira da presença do seu pai e Esaú entra, o Esaú volta da caçada, ele prepara a sua caça, começa a fazer a comida conforme ele tinha combinado com o seu pai. Após ele preparar a comida, ele vai até o quarto do seu pai, dizendo: meu pai, sente-se, eu fiz a comida, eu trouxe a caça, preparei a comida, temperei ela do jeito que o senhor está acostumado, do jeito que o senhor gosta, então se sente, coma da minha comida e para depois o senhor então me abençoar. Então Isaac pergunta: mas quem é você? Esaú responde: sou eu, pai, sou o seu filho mais velho, sou o seu primogênito, Esaú. Quando Isaac ouve isso, ele quase tem um infarto, ele fica extremamente abalado e começa a tremer muito. E daí então ele pergunta, né, faz uma pergunta retórica para o seu filho Esaú: então quem que veio aqui trazer comida agora há pouco para mim? Uma pessoa veio antes de você, Esaú. Essa pessoa me deu comida e eu, pensando que era você, eu abençoei essa pessoa. Eu abençoei com a bênção que pertencia a você. E agora essa pessoa foi abençoada e abençoada será essa pessoa. Ao ouvir isso, daí agora é a vez de Esaú quase ter um infarto, né? Esaú então ele dá um grito muito alto, ele dá um grito forte, um grito cheio de angústia, cheio de amargura, e ele começa a implorar para o seu pai: ô pai, por favor, me abençoa também, meu pai, por favor, me abençoa. Então Isaac responde para Esaú: meu filho,
o seu irmão Jacó veio aqui na minha presença antes de você, ele me enganou, ele trouxe comida e ele me enganou. Eu pensei que era você, eu comi a comida que ele me trouxe e eu acabei abençoando o Jacó, eu acabei dando para Jacó a bênção que pertencia a você. Ao ouvir isso, Isaac então diz: não é à toa que o nome do meu irmão é Jacó. Esta é a segunda vez que ele me engana. A primeira vez ele tomou meu direito de irmão mais velho, ele tomou o meu direito de primogenitura, e agora ele toma a bênção que estava destinada a mim, né, a minha pessoa. E daí lembrem-se, né, naquele capítulo que nós falamos, né, o capítulo chamado O Nascimento de Esaú e Jacó, lembrem-se que nós falamos, né, eles eram gêmeos, Esaú foi o primeiro a nascer, e Esaú ele era bastante peludo, cabeludo, e por isso ele recebeu esse nome de Esaú, que significa cabeludo, que significa peludo. Logo em seguida nasceu seu irmão gêmeo, Jacó, e Jacó estava segurando a perna, o calcanhar de Esaú, né? E por isso que ele recebeu esse nome de Jacó. O nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, mas Jacó tem um outro sentido também. Jacó pode significar aquele que age traiçoeiramente. E por isso Esaú diz que não é à toa que o meu irmão se chama Jacó, querendo dizer que o nome dele faz jus à personalidade traiçoeira do irmão. Naquele mesmo vídeo, lembre-se que eu falei, né, para fazer uma imagem mental, uma fotografia mental daquela cena de um irmão nascendo e o outro segurando em seu calcanhar, e eu falei que essa cena, né, que essa figura, que essa fotografia mental valeria mais do que 1000 palavras, e que aquela cena era uma profecia, né, que a gente veria se concretizar. E eis que chegou o momento da gente ver o quanto significado tinha aquela imagem de Esaú nascendo, sendo segurado pelo calcanhar pelo seu irmão Jacó. Esaú, então, após falar sobre o nome do seu irmão, ele se volta para o seu pai, dizendo o seguinte: mas meu pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Por favor, meu pai, me abençoe também. Ele continua implorando. E então o seu pai, Isaac, lhe responde: Esaú, quando eu abençoei o seu irmão Jacó, pensando que estava abençoando você, eu constituí senhor sobre você, tá? Eu fiz você servo do seu irmão, e agora você vai ter que servir ao seu irmão. Além disso, eu também, de forma sem querer, de forma inadvertida, eu acabei tornando todos os seus parentes, Esaú, servos do seu irmão. Eu desejei as melhores terras para ele, eu desejei para ele o orvalho do céu, desejei que a terra lhe desse cereais, trigos, vinho. O que eu posso fazer por vocês? Não tem mais nada, eu já desejei, eu já passei todas as bênçãos para ele, não sobrou nada que eu possa dar a você. E aqui eu vou, para ficar bem claro, né, e para entender direitinho, eu vou explicar a questão da bênção, porque a bênção, né, abençoar, hoje em dia tem um significado diferente do significado que tinha nessa época de Abraão, Isaac, Esaú e Jacó. Naquela época, abençoar, a bênção era interpretada da seguinte forma: as palavras de uma pessoa moribunda, os desejos verbalizados por uma pessoa doente, uma pessoa moribunda, uma pessoa que estava em seu leito de morte, eles acreditavam piamente, eles acreditavam com toda a certeza do mundo que aquelas palavras tinham o poder de se tornarem
realidade, que tinham poder de se materializar, de se concretizar, nem que para isso houvesse que haver uma mudança no mundo físico, no plano físico, tá? Então as pessoas realmente acreditavam que as palavras proferidas na hora da bênção por uma pessoa moribunda, por uma pessoa no leito de morte, eles realmente acreditavam que aquelas palavras se tornariam realidade. Então, por exemplo, tá? Se uma mulher fosse uma moça, né? Uma mulher fosse infértil e ela tentou engravidar ao longo de 20, 30 anos, se o seu pai estivesse, né, por exemplo, no leito de morte, se o seu pai estivesse moribundo e ele abençoasse essa filha dizendo: eu te abençoo e desejo que você tenha muitos descendentes, e aquela mulher que até então era infértil, ela passaria a ser fértil assim que o pai a abençoasse, e ela teria muitos filhos. É claro que essa bênção, né, a bênção era dada pela pessoa moribunda, mas o milagre, né, que aconteceria, né, nesse exemplo da moça que era infértil passar a ser fértil, esse milagre seria realizado por Deus, tá? O milagre não era realizado pela pessoa moribunda, tá? É como se Deus desse um cheque em branco para a pessoa moribunda, mas com a seguinte regra: você não pode gastar esse dinheiro com você mesmo, tá? Você não pode gastar esse cheque usando em benefício próprio. Você tem que passar esse cheque adiante para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem uma grande estima. Então a pessoa escreveria lá no cheque: eu desejo muitos filhos, eu desejo prosperidade, né? Eu desejo as terras mais férteis para você. E daí o moribundo então passaria esse cheque para a pessoa que ele ama, para a pessoa que ele queria ver bem após a sua morte, tá? Então eles realmente acreditavam que as palavras do moribundo realmente iriam se concretizar, tá? Então, de novo, né, no capítulo passado, lembrem-se que Isaac abençoou Jacó pensando que era Esaú, mas ele abençoou Jacó dizendo, né, que você tenha o orvalho do céu, né, que você tenha as riquezas da terra, o cereal, o vinho, né? Então querendo dizer assim, eu tô te dando, né, tô te desejando as terras mais férteis, que você tenha bastante água, né, o orvalho, né, para irrigar suas terras, para água, que você tenha bastante água para você beber, para dar para os seus rebanhos. Eu desejo também que os outros povos, que as outras nações se curvem diante de você, e eu desejo que você, que os seus irmãos, né, que os filhos da sua mãe também se curvem diante, que eles se curvem diante de você. Então você viu que ele deu tudo de bom para Jacó, né, querendo, né, ele queria dar para Esaú, mas no final das contas ele acabou dando para Jacó. Então, assim que ele abençoou Jacó com as melhores terras, acabou sobrando para Esaú as piores terras, né? Assim que ele desejou o orvalho do céu, né, que chovesse nas terras de Jacó, o que ele acabou passando de forma indireta para Esaú? As piores terras, né? Os lugares onde seriam mais secos, onde seria mais difícil plantar. Tá? Quando ele deu as riquezas, né? Quando ele desejou as riquezas da terra, cereais, vinho para Jacó, ele acabou deixando Esaú, indiretamente ele acabou deixando Esaú sem nada disso, tá? Então por isso que ele falou: filho, eu já abençoei Jacó, eu já passei tudo para ele, não tem mais nada que eu posso fazer por você. E Esaú então continuou implorando, ele se ajoelha no chão em prantos e fala: mas o Senhor não tem mais nenhuma bênção, meu pai, não sobrou mais nenhuma bênção para o Senhor me dar, por acaso o Senhor só tinha uma bênção, meu pai? Não tem nada que o Senhor possa fazer por mim? E daí então, diante da insistência de Esaú,
Isaac diz o seguinte: a sua habitação será longe das terras férteis, né? Conforme a gente já havia falado, né? Vai ser longe do orvalho, ou seja, né? Não vai chover na sua terra, você vai ter dificuldade em encontrar água, e por causa disso, você vai ter que viver por sua espada, você servirá o seu irmão, e quando você não suportar mais, você arrancará o jugo do seu pescoço. O jugo, talvez vocês não saibam por nome, mas eu tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, dois bois com aquela peça de madeira, né, que encaixada no pescoço, para tracionar, para puxar uma carroça. Aquela peça de madeira que fica no pescoço do boi, aquela peça é chamada de jugo, tá? Então por isso que Isaac diz para ele: quando você não suportar mais, você vai arrancar o jugo da sua, você vai retirar o jugo do seu pescoço, né? Querendo dizer, você vai tirar o seu peso nas costas quando você não aguentar mais. Então Isaac, ele acaba dizendo isso para o seu filho, e Esaú, ele acaba desenvolvendo uma grande raiva, ele fica com um rancor imenso em relação ao seu irmão Jacó. E o único pensamento que trazia algum alívio, alguma paz espiritual para a alma de Esaú era a ideia de assassinar o próprio irmão. E Esaú, então, ele pensa da seguinte forma: o meu pai, né, já está chegando o dia do luto do meu pai, então, assim que meu pai morrer, eu mato o meu irmão Jacó. Isso porque Esaú não queria dar o desprazer para o seu pai, ele não queria que Isaac visse um irmão assassinando o outro, né? Os próprios filhos brigando e se matando. Então ele decide esperar a morte do pai para então realizar o assassinato de Jacó. Aqui, né, só fazendo aqui um parênteses, tá? Lendo o capítulo 27, a impressão que nós temos é que Isaac está no leito de morte, né? Que o Isaac já está no fim da vida, que Isaac está moribundo. Porém, seguindo a história, né, seguindo a Bíblia, nós vemos que Isaac vai viver ainda 40 anos. Então, o capítulo 27 faz a gente pensar uma coisa que, na verdade, não vai acontecer tão cedo, né? A gente pensa que Isaac está no leito de morte, que logo ele vai morrer, porém, Isaac ainda viveria 40 anos mais, tá? A Rebeca, então, chega até o ouvido de Rebeca que Esaú queria matar Jacó, queria assassinar Jacó. Então Rebeca chama Jacó e fala o seguinte: meu filho, seu irmão está com muita raiva de você, ele está com muito rancor e ele está querendo te matar. Então eu acho que é melhor você fugir para Mesopotâmia, vá para a casa do meu irmão, lá em Padã-Arão, meu irmão Labão, fique por lá até a raiva do seu irmão passar, e quando a raiva do seu irmão passar, eu vou buscar você, ou eu peço para alguém buscar você, eu te aviso e você retorne então aqui para Canaã, tá? Eu não quero perder os meus 2 filhos no mesmo dia, e não quero perder os meus filhos tão cedo assim. E Rebeca, para conseguir concretizar a fuga de Jacó, ela manipula novamente Isaac. Tá certo que aqui foi por um bom motivo, para que um filho não assassinasse o outro, mas de qualquer forma ela novamente consegue manipular Isaac, dizendo o seguinte: Isaac, eu não gosto dessas mulheres aqui de Canaã. Elas têm outra cultura, elas acreditam em outros deuses, tá? Elas idolatram ídolos. Eu não acho que essas mulheres de Canaã, essas mulheres hititas, eu não acho que elas sejam boa influência para Jacó. É melhor que Jacó se case com alguma moça que seja parente nossa, que acredite no Deus de Abraão. E Isaac acaba concordando, né? E Rebeca ainda fala, né? Já chega Esaú
ele se casou com duas mulheres de Canaã, e isso trouxe bastante desgosto, tanto para mim quanto para você. Ao final do capítulo, Isaac vai a Gerar, eu comento que Esaú casou com duas mulheres hititas, né, com duas mulheres de Canaã. É uma informação que passa meio despercebida, né? Nesse capítulo muitas pessoas acabaram não percebendo, não notando isso, mas nesse capítulo, se vocês forem lá no finalzinho, vocês vão ver que eu digo que Esaú casou-se com duas mulheres hititas, né, duas mulheres de Canaã. Então a Rebeca fala isso para o marido, ele concorda, então ele acha melhor Jacó realmente procurar uma pessoa que não seja de Cananeia para ele se casar. Isaac então chama Jacó e diz o seguinte: meu filho, vá para a casa do seu avô materno, Betuel. Nós já falamos Betuel foi pai de Rebeca e pai de Labão, e por consequência ele é avô materno de Jacó. Então Isaac fala para ele: vá para a casa de Betuel, lá você vai encontrar o seu tio Labão, irmão da sua mãe. Quem sabe ele tem alguma filha com quem você possa se casar, porque eu e a sua mãe, nós não queremos que você se case com nenhuma mulher aqui de Canané. É melhor você ir para Mesopotâmia, lá para Padã Arã, para a casa do seu tio, e casar com uma mulher de lá. A gente vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito. E Jacó E Jacó, é claro, querendo fugir do seu irmão, ele foi mais pensando em fugir do irmão do que exatamente casar. Ele segue então para Padã Arã, lá para Mesopotâmia, mas essa peregrinação nós veremos no próximo capítulo. Mas a história de hoje não acabou. Esaú, parece que o sofrimento de Esaú não acaba nunca, parece que a vergonha de Esaú não acaba nunca. Esaú ouviu Isaac, né, seus pais conversando, e ouviu que eles, né, que os seus pais não gostavam das mulheres de Cananeia, né, e ele fica envergonhado pelo fato dele já estar casado com duas mulheres da Cananeia. Esaú, então, ele vai até a casa de Ismael, e eu estou falando de Ismael, filho de Abraão, com a serva de sua esposa Agar. Ismael era meio-irmão de Isaac, né? Ele era irmão por parte de Abraão, por parte de pai, e Esaú então acaba se casando com uma filha de Ismael chamada Maalate, tá? Então assim a gente termina a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da parte 1 e da parte 2, tanto quanto eu gosto. Essa, eu falei, é uma das minhas histórias preferidas do livro Gênesis, mas até nós terminarmos o livro, que a gente já até passou na metade do Gênesis, tá? Agora a gente já está indo para o final, não no finalzinho, mas a gente já está indo para a parte final do livro Gênesis, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e no próximo vídeo a gente vai ver a peregrinação de Jacó até a casa do seu tio lá na Mesopotâmia.